Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou ensinar para vocês a tão querida bolsa morena. Essa bolsa, eu confeccionei ela há bastante tempo já, inclusive lá no nosso perfil no Instagram eu ensino a fazer a trama. Porém, como vocês viram que eu usei essa peça em um casamento e foi uma peça que chamou muita atenção, a pedido de vocês, eu vou gravar aqui a aula, o tutorial completo dessa peça, certo? Vou mostrar pra vocês aqui como que é o esquema de montagem. A gente vai fazer essa bolsa como se ela fosse, né, a bolsa em modelo envelope. A gente faz a trama retangular, bem grande, o tamanho que a gente quer aqui na altura da bolsa. Nós vamos dobrar ela, vamos costurar as laterais e afixar os botões, tá bom? Essa peça é uma peça muito econômica e muito rápida de fazer. Então, para você que tá aí querendo uma peça nova para colocar no seu catálogo, essa é uma ótima opção, tá bom? Material a gente gasta bem pouco e também, como eu falei com vocês, ela é bem prática a confecção. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês a lista de materiais. Como eu mencionei para vocês, nós vamos utilizar como fio o fio Extra Premium da Fischer e um rolinho para a medida dessa bolsa, que inclusive a medida dela, né, tem aqui 18,5 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. Então, um rolinho de fio Extra Premium da Fischer foi o suficiente para fazer a peça e também para fazer o tassel. Eu tô usando aqui a cor Royal, que é o azul, que é de lançamento da nova cartela, e que é uma cor, inclusive, muito bonita. Então, essa vai ser a cor escolhida para fazer essa peça. Além disso, para o tassel, vocês vão precisar de argola articulada. A minha argola articulada aqui, ela é de 30 milímetros, né? 3 centímetros de comprimento, e eu vou usar aqui na cor ouro. E também precisaremos de 2 botõezinhos imantados, tá? Para colocar nas peças, na bolsa, né? Aqui eu usei os 2, tá vendo, ó? Aqui. E, além disso, afixei os botões com linha de costura invisível. Então, vocês vão precisar também, né, de uma agulha de costura. Eu vou usar, para fazer o crochê, a peça, a agulha número 5. Por que eu escolhi a agulha número 5? Poderia usar uma agulha mais grossinha? Poderia. Porém, eu quero que essa peça ela fique com a trama assim, ó, bem fechadinha e ela seja uma peça mais firme, seja uma bolsa mais firme. E, no entanto, eu escolhi a agulha número 5 para isso, tá bom? Nós vamos precisar também de marcadores, eu vou usar somente 2 para mostrar para vocês sobre a junção das laterais, uma agulha de tapeçaria, tesoura e vamos precisar também de uma cola, essa aqui é a colinha pano, para fazer os arremates, né? Todos esses materiais que eu acabei de mostrar para vocês, vocês conseguem encontrar no nosso site. A descrição dos materiais juntamente, né, com o link do site tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E, além disso, se você quiser utilizar outro fio para a confecção dessa bolsa, eu aconselho, se caso for fio residual, aconselho você utilizar fio de composição leve. Por quê? Para não pesar a bolsa, já que a nossa trama ela é mais trabalhada. Vocês viram que eu utilizei o fio náutico. O fio náutico é o nosso fio de poliéster, também está disponível no nosso site. E, além disso, é um fio muito leve. Então, sempre fios de composições leves. Se acontecer de você ter dificuldades de encontrar fios de composição leve, ou então de escolher o fio certo para esse tipo de bolsa, tem também aqui embaixo o link do nosso atendimento personalizado para que a gente possa te ajudar a escolher esse fio certinho, tá bom? Então, vamos lá para a confecção dessa bolsa. Bom, nós vamos começar a confecção da nossa peça, mas antes da gente começar a tecer, vou pedir vocês para reservarem basicamente aí uns 80 centímetros de fio, tá? Mais ou menos uns 80 centímetros de fio. Depois de reservar esses 80 centímetros de fio, a gente vai começar construindo a peça com 60 correntinhas. Por que eu tô pedindo 60 correntinhas? Um número par, né? A nossa trama, ela se dá em bloquinhos de pontos de 2 em 2, ou seja, em números pares, tá? 60 correntinhas é para fazer a altura
da nossa peça, visto que nós vamos trabalhar com ela em formato retangular para depois dobrar envelope e fazer a costura da lateral, tá? Então, para chegar, né, nesse tamanho aqui retangular, na base de altura aqui da peça total, a gente precisa de 60 correntinhas, tá bom? Então, eu vou começar aqui construindo as minhas 60 correntinhas. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer aqui 60 correntinhas e eu volto para mostrar para vocês. Fiz aqui o meu total de 60 correntinhas e a partir desse momento nós vamos começar a subir as carreiras já com a trama da bolsa morena, tá bom? Olha, essa aqui é a minha última correntinha, tá aqui a laçada da agulha, laçada do fio na agulha. Eu vou pular a próxima correntinha, que no caso é essa, ó, a segunda de trás para frente. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Nessa correntinha que nós pulamos, que no caso foi a segunda de trás para frente, nós vamos introduzir a agulha nesse ponto, vamos trazer o fio e vamos, ó, puxar ele da altura e fechar um ponto baixo, porém esse ponto baixo é o ponto baixo transversal. Daqui pra frente, o que nós vamos fazer? A próxima correntinha nós vamos pular, na próxima nós vamos fazer um ponto baixo. Nessa que nós pulamos, nós vamos voltar nela e faremos aqui um ponto baixo transversal. Na seguinte, eu pulo, na próxima, eu introduzo aqui o ponto, faço um ponto baixo, na que eu pulei, eu volto e faço um ponto baixo transversal. Da mesma forma, a próxima, pulo a próxima, na seguinte, eu faço um ponto baixo. Na que eu pulei, eu volto e faço um ponto baixo transversal. Pulo o próximo pontinho da carreira de base, que é essa correntinha aqui. No seguinte, faço um ponto baixo. Na que eu pulei, eu volto e faço um ponto baixo transversal. Nós vamos seguir trabalhando dessa forma por toda a extensão dessas correntinhas e no final eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu chegar no meu último conjuntinho de 2 pontos, eu vou mostrar para vocês como tá ficando e como a gente faz para subir a próxima carreira da nossa bolsa morena. Bom, olha só como é que tá ficando o trabalho. Eu cheguei aqui faltando 2 correntinhas para eu finalizar o meu conjunto de pontos. Então, eu finalizei aqui esse conjunto de pontos e agora eu vou fazer o último conjunto de pontos, né? Que é pular a próxima, pular uma correntinha, na próxima fazer um ponto baixo, na que eu pulei eu faço um ponto baixo transversal. Agora, para dar sequência às carreiras, toda vez que a gente finalizar uma carreira, nós vamos fazer uma correntinha para subir a próxima carreira, vamos virar o nosso trabalho e agora, se vocês observarem, ó, esse aqui é o nosso primeiro espacinho, ó. Esse aqui é o primeiro espacinho, então nós vamos pular esse primeiro e vamos para o segundo espacinho. Nós vamos fazer um ponto baixo. Naquele espacinho que nós pulamos, nós vamos voltar e nós vamos fazer o ponto baixo transversal. Pulo a próxima correntinha, na próxima eu faço um ponto baixo, na que eu pulei eu volto e faço um ponto baixo transversal. Pulo a próxima correntinha, no caso aqui é o próximo espacinho, né? Não é correntinha mais. O próximo espacinho aqui da carreira de base e eu, no próximo, no segundo, no caso, eu faço um ponto baixo, volto naquele que eu pulei e faço um ponto baixo transversal. No próximo espaço aqui da carreira de base, eu pulo, no segundo, um ponto baixo, naquele que eu pulei, eu volto e faço o ponto baixo transversal.
eu vou seguir aqui trabalhando dessa mesma forma para toda a extensão do meu trabalho e volto aqui no finalzinho para mostrar para vocês novamente como a gente vai fazer esse finalzinho. Cheguei aqui no meu último bloquinho, ó, os 2 espacinhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, nesse aqui, um ponto baixo. E naquele que eu pulei, o último ponto baixo transversal. Eu medi aqui para vocês terem como referência, ó, daqui até o final da carreira, eu fiquei aqui com 43 centímetros de comprimento do nosso retângulo que nós vamos formar, tá bom? Só para vocês terem aí uma ideia de medida desse retângulo, né? Do comprimento da peça, tá bom? Agora, para subir aquele mesmo esqueminha, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e a partir desse primeiro espaço a gente começa a considerar o nosso conjunto de pontos. Então, esse primeiro espacinho aqui, ó, logo depois da correntinha, tá aqui, ó. Eu vou pular no segundo, um ponto baixo, volto nele e faço o ponto baixo transversal. E vou seguindo, pulo, no próximo um ponto baixo, no ponto que eu pulei, no espaço de ponto que eu pulei, eu faço o ponto baixo transversal. Vou deixar uma dica aqui para vocês também, que é o seguinte, para não ficar com buraco as peças de vocês, tá? Ó, é normal ter essa vazadinha aqui, tá bom? Mais do que isso, não é bacana. E como que vocês podem fazer para evitar esse tipo de problema, né? Para ter esses buracos. Toda vez que vocês vão inserir, olha, o ponto baixo, dá uma alongada no fio, porque se vocês deixam essa alongada que a gente dá bem curtinho, você vai fazer uma força maior, uma tensão maior, o que vai fazer com que esses buracos eles abram, tá bom? Então, dá uma alongada aqui, principalmente quando você volta, ó. Dá uma alongada e fecha o trabalho de vocês. E muita atenção também aqui nesses pontinhos, tá? Nesses fechamentos que a gente faz aqui, que é essa laçadinha que fica na agulha. Dessa forma, da forma como eu expliquei pra vocês, né? A sequência de carreiras, como a gente trabalha aqui vai e vem, vocês vão fazer até completar 15 carreiras. Então, nós já temos 2 carreiras aqui prontas. Então, a gente precisa de mais 13 carreiras para concluir a largura da nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 15 carreiras totais e eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer logo em seguida a junção das laterais dessa peça, tá bom? E se você já tá gostando desse vídeo, já curte e se inscreve no nosso canal também para você não perder os próximos vídeos. Eu vou seguir trabalhando aqui a partir de agora e volto no finalzinho para mostrar para vocês o resultado. Eu acabei aqui todas as minhas carreiras, minhas 15 carreiras no total. Deixa eu mostrar para vocês, ó, tudo bonitinho, do jeito que eu queria. E agora nós vamos marcar o fechamento das laterais, tá bom? Eu vou cortar aqui e olha só, a quantidade de fio que sobrou bastante. Então, com essa quantidade de fio aqui, né, assim, bastante o suficiente pra gente fazer o tassel. Então, eu vou fazer o tassel também pra essa bolsa com esse resto de fio. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir vocês pra cortarem uma quantidade bacana aí de fio, em média aí quase que o tamanho, ó, a largura do comprimento da bolsa, né, aqui, o comprimento dela. Porque é com esse fio que nós vamos fazer o acabamento da lateral. Então, eu vou puxar todo esse fio pra cá, do jeito que eu tô fazendo aqui. E com a agulha de tapeçaria, eu vou passar o fio por ela pra gente fazer o fechamento das laterais. O que eu faço aqui agora? Lembra que eu pedi pra vocês pra deixarem esse fiozinho aqui também? Porque nós vamos utilizar esse fiozinho aqui também para fazer o fechamento, sem precisar cortar um fio para fazer o arremate, tá? Eu vou dobrar aqui na proporção que eu quero que fique o tamanho dessa peça. Então, eu quero que ela fique assim, né? Nessa proporção, olha. E aí, já que eu dobrei ela aqui, com auxílio de um marcador, nós vamos marcar certinho na carreira a quantidade de pontos. O que eu vou fazer?
eu sempre faço assim aqui, olha, de alinhar aqui os pontos, né? Igual eu fiz aqui, ó, alinhei os pontos na mesma direção, ó, os nozinhos de pontos, todos na mesma direção. E agora, eu vou prender aqui a lateral, ó, com o próprio marcadorzinho, com auxílio desse marcador. Então, eu já vou prender aqui pra ficar mais ou menos onde eu quero fazer esse acabamento. Faço aqui de novo a medição, vou medir aqui certinho de novo, ó, na mesma direção dos pontos, então esse aqui tem que vir aqui pra cima. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá com o próprio marcador. Mesma direção dos pontos. Então, ok. Depois que eu fiz isso, eu ainda confiro, dobro, amasso bem aqui, olha, porque é onde vai ficar, né? O encontro dos pontos, ó, das laterais, eu confiro se tá tudo certinho mesmo, como eu gostaria que ficasse. Faço aqui, ó, a minha suposta dobra, né, de retorno aqui da peça, que é da aba, e ó, vai ficar certinho. Perfeito. Agora a gente vai costurar as laterais com o próprio fio que a gente iria utilizar de arremate, né? Vou prender aqui para vocês verem. Como que eu faço esse arremate? Esse pontinho aqui, olha, ó, esse pontinho que foi o último ponto que nós fizemos, ó, esse aqui, eu já começo a passar o fio por aqui, ó, entre eles, né? Unindo essas duas alcinhas aqui. Depois que eu fiz essa união, que é a do primeiro ponto, eu já posso tirar o meu marcador para eu seguir fazendo a união da mesma forma do lado de cá. Agora, aqui, ó, eu vou atravessar a agulha, ó, de forma que ela vai sair aqui e vai pegar o próximo ponto aqui, ó. Esses dois pontinhos, eles vão se encontrar aqui também. Ainda aqui na lateral, olha onde saiu o meu fio, ó, saiu aqui, saiu desse ponto. Eu venho no próximo, atravesso nele e atravesso nesse aqui também. Então, eu atravessei esses dois, se encontraram. Fecho aqui também. Aqui, no próximo ponto, eu faço a mesma coisa com a agulha de tapeçaria. Eu vou encontrar esse com esse ponto. Esse com esse, os dois, ó. Atravessou também. Agora, aqui também na lateral. Os dois pontinhos, que são o ponto vizinho, um de frente com o outro. Um fechamento bem simples. Não tem nenhum segredo para esse tipo de fechamento, não. Eu só aconselho vocês irem acertando e ajustando os pontos aqui, para que eles possam ficar bem certinhos. Eu vou fazer o fechamento por toda a extensão e eu volto aqui no finalzinho para mostrar para vocês como eu dei esse acabamento para esconder esse fiozinho que sobra de restinho dessa lateral. Eu cheguei aqui no finalzinho, ó, já passei o meu fio aqui, só que nós também precisamos fechar essa voltinha que dá aqui. Então, eu vou passar aqui o meu fiozinho nesse ponto para sair aqui nesse ponto. Esse último pontinho aqui encontrando com o de lá. E tá feito o acabamento. Ked, mas e agora? E esse fio que fica solto aqui? O que eu faço com esse fio que tá solto? Eu vou introduzir a agulha aqui dentro da própria trama e eu vou escondendo esse fio por toda a extensão dos pontos. Eu vou escondendo até chegar a um tamanho bacana aqui, fica bem escondidinho. E no final, para ter certeza de que esse fio ele não vai soltar da trama, ou então ele não vai se perder, né, aqui dentro e depois para que fique visível, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a colinha, com a cola pano, e vou pingar uma colinha entre os pontos e
entre o restinho do fio, a pontinha do fio que sobrar. Assim, ele fica bem escondidinho. E essa cola, ela é uma cola exatamente para tecido. Então, vai ficar perfeito para essa peça. Eu vou fazer isso e vou mostrar para vocês como que fica imperceptível o acabamento. Eu cheguei aqui, ó, no finalzinho. E agora, ó, o que eu faço? Eu abro assim, ó, o ponto para ver onde vai ficar escondido esse fio. Ele vai ficar escondidinho aqui, ó, atrás desse ponto, né? Por dentro dele. Venho aqui com a colinha, ó, já adicionei a colinha e agora eu vou deixar assim. Vou cortar bem rente o acabamento, ó, bem rente mesmo. E pronto. Ele vai colar, eu ajusto aqui, ó, o ponto. Ele vai colar e a vantagem é que não vai ficar manchado o local, né? Normalmente tem algumas colas que elas ficam mais durinhas, o local fica manchado, e nessa não. Ela é solvente, ela vai espalhar aqui pelo tecido e vai ficar bem imperceptível. Não dá pra gente ver nadinha sobre o acabamento. E o fiozinho tá escondido aqui. Agora, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a fechar a lateral. Mas, observem aqui comigo, ó, que os pontos aqui dessa lateral, eles são um pouquinho diferentes do de lá. A gente não consegue ver com tanta facilidade a formação dos elos. Então, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou começar a laçar, olha, essa perninha aqui em união com a de cá. A de cá a gente consegue, ó, do lado de cá, a gente ainda consegue ver um elo formado. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ó. Tem um elo formado aqui, outro elo formado aqui. Então, a gente vai buscar esse elo completo. Já prendi aqui, ó, o meu fiozinho. Vou tirar o marcador, que ele é só mesmo para me dar um norte. E a partir de agora, tá medido aqui, então tá certinho. Eu vou começar a fazer o fechamento desse lado de cá, pegando sempre, ó, esse aqui junto com esse pontinho. Então, olha, o próximo pontinho junto com esse elo, que a gente consegue ver ele melhor, ó, o elinho aqui. Então, eu vou passar aqui o fiozinho. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou passar aqui entre o elo, ó, esse aqui é o meu segundo elo, e ele vai sair aqui. E a gente vai fazendo essa costurinha por toda a extensão aqui da lateral, ó, os dois elinhos. Tá vendo? Aqui a gente já consegue visualizar melhor. Tem um elozinho aqui, ó, bem aqui, e esse aqui. Por que que esse elo, ele vai dar dessa forma? Porque nós fizemos carreiras em números ímpares. Se vocês quisessem fazer mais uma carreira, por exemplo, 16 carreiras, ficaria dessa forma. Vocês iriam visualizar os dois elinhos, tá? Nesse caso aqui, a gente fez com 15 carreiras para ficar na medida da peça anterior. Mas vocês podem fazer mais uma carreira para ficar igual o fechamento da lateral. Mas agora a gente vai ir fechando aqui, buscando os elinhos, fazendo a junção deles, ó. Eu vou finalizar a minha peça, vou fazer a junção da lateral toda e depois eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. E não esqueçam, nesse caso aqui, eu vou colocar ainda os dois botões imantados. Dois botões aqui e as duas partes de fechamento aqui também, para que a gente consiga fechar ela de forma perfeita. Se vocês tiverem dificuldade para fazer a costura do botão imantado, aconselho vocês a usarem um marcador para marcar o local certinho, para vocês não ficarem com dúvidas. Então, eu vou finalizar e volto para mostrar para vocês o resultado. Eu estou fazendo as costuras dos botões. Eu sei que fica bem imperceptível, né? Acho que vocês não conseguem visualizar bem, mas é uma costura bem simples. E eu estou usando aqui para auxiliar nessa costura a nossa linha de costura invisível, ó. Tá vendo a linha? E é uma linha bem fina, exatamente para a costura ficar bem delicada. E aí,
Eu vou fazendo aqui bem devagar, sem pressa. Eu confesso pra vocês que essa é a parte que eu menos gosto na confecção de peças. O acabamento é um negócio, gente, que eu corro dele. Sério, corro demais. E até um tempo atrás que eu falo assim, alguns meses atrás, né? Eu detestava pregar os botõezinhos imantados. Não que eu adore, mas eu não gostava muito do resultado que ele ficava. Porque eu pregava com linha de costura comum, né? E hoje eu utilizo essa linhazinha de costura invisível, que inclusive também tem no nosso site. E eu acho que o acabamento, assim, vale a pena usar ela. Fica bem legal, fica bem delicado a peça. E não aparece aquela linha, sabe? Costurada aqui. E é um acabamentinho bem simples, estão vendo? Como eu faço essa costura? Essa costurinha não tem nem segredo. Eu vou passando ela aqui mesmo, entre os elinhos do botão, até dar tudo certinho, ó. Já passei aqui, quase não dá pra ver, né? Olha só como é que fica bem legal. E agora eu vou finalizar fixando as outras duas aqui também. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, eu já finalizei a minha peça. Olha só como que ela ficou bem bonita. Essa cor, esse fio, ele é perfeito para essa peça. Eu achei que casou e combinou muito bem. Os meus acabamentos que estão certinhos, do jeito que eu gostaria que eles estivessem. Tá vendo? Olha, imperceptível, nenhuma linha sobrando. Então essa linha de costura invisível que nós temos, ela é perfeita para esse tipo de acabamento. E por fim, deixa eu mostrar para vocês aqui o tassel que eu fiz e que eu vou utilizar nessa peça igual ao modelo que eu mostrei inicialmente para vocês. O tutorial desse tassel está disponível lá no nosso perfil no Instagram. Vou deixar aqui embaixo a descrição do nosso perfil para que você possa acessar e aprender a fazer esse tassel também. Finalizei aqui com a nossa argola ouro, então eu vou só aplicar aqui na própria bolsa e prontinho, ganhou um charme total, né? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E se você gostou desse tutorial, comenta aqui embaixo para eu saber que você gostou e assim eu produzir mais conteúdos como esse. Se você teve alguma dúvida, você também pode deixar o seu comentário aqui. Eu teria o maior prazer em te responder e sanar suas dúvidas em relação à produção ou em relação ao produto, o que você tiver de dúvida, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo para nos ajudar e também não deixe de se inscrever no nosso canal, porque tutoriais não faltarão aqui nesse canal, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham bastante venda também. Até a próxima e um enorme beijo!